Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Números, capítulo 17 e 18, livro dos Salmos, Salmo 68 e leremos o último capítulo do Evangelho de Lucas. Mas não sem antes falar com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a viver para a Tua glória, nos sustenta na Tua graça, nos Teus caminhos, ajuda-nos a viver para Ti, Senhor. Queremos Te buscar, Te agradar, Te obedecer. Ensina a cada um de nós e nos transforma segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Números 17. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela cada casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim, farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Qual o motivo dessas murmurações? A falta de reconhecimento de quem Deus tinha escolhido para liderar o povo. Para liderar no que diz respeito à vida religiosa. Então eles tiveram dificuldade para reconhecer quem estava na liderança, quem Deus tinha escolhido para estar na liderança. Isso nós já vimos no capítulo anterior, a questão lá de quando a terra se abre, os filhos de Corá descem a cova imediatamente, a terra os cobre, né? Então Deus pede que cada tribo pegue um bordão, como se fosse um pedaço de pau, e coloque o nome de cada uma dessas tribos, né? Seriam 12 bordões, e esses bordões seriam colocados diante da Arca da Aliança, lá dentro da tenda. E aí um deles iria florescer, e este que florescesse indicaria então quem era de fato escolhido por Deus. Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Olha aqui. Que cena interessante, né? É um pedaço de pau no dia anterior, no dia seguinte é uma planta viçosa, com flor, com fruto, né? Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel, e eles olharam e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: Torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim. Como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Eles ficaram preocupados de acontecer algo com eles, né? Seria tão bom, né, se para escolha de líderes, pastores nas igrejas, né, algo assim pudesse acontecer, um sinal especial de Deus, né, para a escolha desses homens, porque não é nada simples. Nem para a igreja o reconhecer a liderança de um determinado pastor, e nem para o próprio pastor também, né? Não é uma questão simples. O Novo Testamento vai nos trazer orientações de como a igreja deve proceder, sem a necessidade desses sinais, né? Porque esses sinais foram importantes nesse início, para que a coisa fosse estabelecida.
Mas agora que vivemos no Novo Testamento, isso não há mais necessidade. Então, por isso a gente precisa fazer uma análise objetiva, como nós vemos no Novo Testamento, né? As orientações para a escolha dos presbíteros e pastores, a orientação para a escolha dos diáconos, né? Quais são as qualidades, os dons, quais são as habilidades necessárias, o caráter necessário, traços característicos da família desse homem. Tudo isso precisa ser levado em consideração pela igreja na hora de fazer a escolha do seu, do seu pastor, dos seus presbíteros, né? Então, mas muitos teriam esse desejo. Poxa, como seria interessante se Deus fizesse assim de modo especial um sinal. É este que eu quero para liderar o povo aqui na questão religiosa, né? Bom, vamos seguir. Esse capítulo 17 foi bem curtinho, vamos ao 18. Deveres e direitos dos sacerdotes. O Senhor disse a Arão: você e seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam. Quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho, eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor, para servirem na tenda do encontro. Mas vocês, seus filhos, atenderão ao seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. Então olha só, os levitas, toda a tribo dos levitas, como a gente já viu, está sendo se repetido, né? Eles são dados aos sacerdotes como dádiva, né? Para servirem na tenda do encontro. Então toda a tribo de Levi é uma dádiva, é um presente, é um dom, né? Deixa eu ver até qual é a palavra, deixa eu ver se aparece aqui. A palavra... eu não vou conseguir aqui. Eu acho que não tem o hebraico. Bom, tudo bem. Então, os levitas são como que um presente, como que uma dádiva, né, para o povo em geral, mas especialmente para Arão e a família de Arão, né? E ele está dizendo, você, Arão, e os seus filhos atenderão ao sacerdócio. Então os levitas não serão sacerdotes. Os levitas vão servir a tenda, vão ter uma série de obrigações, mas o sacerdócio é apenas serviço de Arão e dos filhos dele. Eles terão o ofício sacerdotal. E estranho nenhum poderia, né, aparecer ali e fazer aquilo que eles estavam fazendo. Vocês devem se lembrar também que aqueles utensílios todos, os sacerdotes deveriam cobrir com pano azul, uma série de coisas, para os levitas transportarem quando toda aquela tenda fosse deslocada. E apenas um detalhe que me ocorre aqui agora, não tinha pensado em falar sobre isso anteriormente, mas me ocorreu agora, é que muita gente associa levitas a músicos. Isso é um erro crasso. Tá? Existiam levitas que eram músicos, mas ser um levita não significava ser músico. Os levitas tinham a seu encargo, a tenda da congregação. O cuidado com todas as coisas relacionadas ao tabernáculo, entendeu?
Então, basicamente, o que a gente vê aqui, usando aqui uma metáfora com algo que nós vivenciamos hoje, é como se, e aí me perdoe se eu tenho algum teólogo aqui que discorde, né? A minha percepção, talvez mude até, mas a minha percepção é o seguinte, é como se Arão e os seus filhos fossem os presbíteros e pastores do rebanho, né? Arão, o sumo sacerdote, ali como se fosse um pastor, os seus filhos como presbíteros. E os levitas são os diáconos. São aqueles que estão ali no trabalho, no dia a dia, mas eles não lidam diretamente com elementos próprios do ofício sacerdotal. Então, basicamente essas duas classes, eu creio que essa diferença, ela tem aplicação no Novo Testamento com a instituição do diaconato e do presbiterato, né? Então é interessante a gente perceber isso, a gente entender que os levitas eram homens que estavam a serviço da tenda do encontro, que é essencialmente o que diz a palavra diácono. Diaconia em grego é serviço. Então é bem interessante a gente ver tudo isso, né? E essa rixa que existiu aqui entre os levitas e a linhagem sacerdotal e tudo mais, quando acontece isso no meio de uma igreja, isso é terrível. Cada um precisa discernir qual é o seu papel e atuar devidamente, cada um no seu encargo, para que as coisas vão bem. E um reconhecendo o valor do outro, um reconhecendo o papel do outro no serviço do Senhor. Aí a coisa anda muito bem. O Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a você e a seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado, com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem. Serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santo. Ou melhor, num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para vocês. Também isto será seu. A oferta das dádivas que eles trouxerem, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que eles trouxerem ao Senhor serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Então, os sacerdotes, né, eles teriam direito de receber essa parte de toda essa oferta, né, esses primeiros frutos, as primícias. Eles viviam dos dízimos que o povo trazia, de cereal, da carne, do azeite, do vinho, né? Então, e é interessante a gente notar que em cidades urbanizadas como a nossa, o natural é o quê? Que as pessoas entreguem o dízimo da sua renda, ou seja, trabalham, recebem seu salário, entregam o dízimo, e isso mantém todo o serviço da igreja, né? O serviço pastoral e tudo mais. Mas quando a gente olha para igrejas em zona rural, parte do salário de pastores nessa região é da produção que se faz ali, né? Então, o nosso irmão José, que foi membro da nossa igreja, ele tinha saído, voltou para o ministério pastoral. O último ministério dele foi lá em Biguá, em Miracatu. Eu fui lá visitá-lo, né? Uma alegria muito grande estar lá com ele, com a Renata. E Deus abençoou ele naquele lugar, apesar de ser tão pequena a igreja, com tantas dificuldades, até para auxiliá-lo financeiramente, né? Mas não faltava alimento para ele. Por quê? Porque sempre as pessoas traziam coisas, trazia
a produção daquela terra, ali a terra da banana, né? Então, sempre tinha banana ali, a gente pôde desfrutar de tudo isso, né? O Senhor Deus levou José, né? Trouxe bastante tristeza para o nosso coração a partida dele, por conta do Covid, mas eu estou pegando o exemplo dele para mostrar que ele foi pastor numa igreja assim, praticamente rural, né? De gente que trabalhava na terra, trabalhava com transporte de carga, de banana, disso, daquilo e tal. Então ele recebia essas coisas, né? E é direito dele. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe no ensino de Paulo, né, que os presbíteros que se afadigam da palavra, que são os presbíteros docentes, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, os presbíteros docentes são os pastores. Eles têm direito a receber da igreja as bênçãos materiais também, porque eles estão prestando um serviço ao povo de Deus, né? E o povo de Deus, em reconhecimento, os abençoa também, como um pacto, como uma aliança, né? Bom, vamos seguir aqui. Todo primeiro filho que nascer, tanto dos homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, primogênito de ovelhas ou primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne dele será sua, assim como será o seu peito movido e a coxa direita. Então, já falamos sobre isso, né, a questão do resgate, como se fosse uma taxa, né, que seria pago ao sacerdote, né, por conta daquele primogênito dos homens, né? Então, para que o homem, por exemplo, da tribo de Issacar não fosse dedicado diretamente ao serviço do Senhor, porque os levitas já fazem esse serviço, então aquela família deveria pagar esse valor aqui, ó, 60 gramas de prata. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Essa aliança de sal aqui, não me lembro de ter lido alguma coisa a respeito, não estou me recordando, depois eu posso dar uma olhada nisso. O Senhor disse a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Esse é um detalhe também aqui da linhagem sacerdotal, né? Que diferencia também, é uma diferença em relação ao modo como hoje funciona o serviço dos pastores, né? O sacerdote não teria nenhuma terra dele, não teria nenhuma porção dele, né? Por quê? Porque eles não tinham... Cadê? Tá aqui. Eles não tinham nada, mas eram sustentados integralmente pela igreja, né, daqueles dias. Hoje os pastores são sustentados, né, pela igreja, mas eventualmente eles adquirem propriedade, eles têm também suas propriedades, seja imóveis ou carro, essas coisas que pertencem a eles também. Então, algumas diferenças aí também de como era, né, e como é hoje. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel.
Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então eles também não vão ter uma região, uma terra dos levitas. Eles terão cidades para que eles pudessem habitar. Depois a gente vai ver isso, em outro momento vai aparecer isso. O Senhor disse a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, esses dízimos vocês apresentarão, ou melhor, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor, será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem aos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda oferta devida ao Senhor, do melhor delas a parte que lhes é sagrada. De certa forma, no contexto da IPB, esse princípio se aplica também. Os pastores dão o dízimo daquilo que recebem da igreja, né? Em alguns presbitérios, o dízimo é encaminhado para o presbitério. No nosso presbitério aqui, o dízimo do pastor volta para a igreja, para o serviço da igreja, né? Em forma de dízimo. E uma outra coisa também, a igreja recebe os dízimos dos membros, né? E o que faz com isso? Desse montante, retira o dízimo e encaminha para a denominação, né? Então, é assim que acontece aqui. Bom, continuando aqui, a partir do versículo 30, portanto, diga-lhes o seguinte, quando vocês oferecem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado, quando eles oferecem o melhor. Quando deles oferecem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Agora vamos ao Salmo 68. Isto. A vitória de Deus sobre os inimigos, ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos, porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Monte belíssimo é o monte de Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã, porque olham com inveja, ó montes elevados, para o monte que Deus escolheu para a sua habitação.
O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha que versículo tremendo, né? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: Eu os trarei de Bazã, eu os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue, e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúna, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos com novilhos, pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Incrível, belíssimo esse Salmo 68. E agora vamos ao último capítulo de Lucas, Lucas 24. Jesus havia sido crucificado e sepultado. E agora? Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús,
que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar para a sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha só, começando por Moisés, Pentateuco, que a gente está lendo no começo da leitura, e todos os profetas, que é o que vem depois, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha só, a explicação das Escrituras. Como isso tem um poder precioso na vida das pessoas, né? E como as pessoas precisam que as Escrituras sejam explicadas. Não porque elas não sejam claras o suficiente, né? Elas são, mas por causa da nossa ignorância a gente precisa que homens, né, mulheres, enfim, gente mais madura, mais experiente na interpretação bíblica possa nos ajudar, né? E a gente tem que fazer uma peneira, inclusive, né, para verificar se o que tem nos ensinado condiz com a verdade. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então o Senhor começou a se manifestar a eles, a um, a outro. Naquele dia, Jesus já começou a se manifestar. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade.
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aliás, o Salmo 69, que a gente deve ler, fazer a leitura, né? Depois, a próxima leitura, fala muito do sofrimento de Jesus, né? Então lhes abriu o entendimento. Olha só, Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Até então eles não tinham tido o entendimento deles aberto para compreender. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder, do poder que vem do alto. Então, Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Esse ato, né, de abençoar era a função do sumo sacerdote, né? Jesus, o sumo sacerdote, elevado para o céu, ele é recebido no Santo dos Santos, ele é recebido, o sacrifício perfeito foi aceito. Então, ele volta para o céu, né? E toda aquela gente que admirou, que viu tudo isso acontecendo, né, o adorou e continuou a viver uma vida de adoração e de louvor a Deus. E assim segue a igreja até hoje. Uma reunião de pessoas que amam a Jesus, que creem na sua morte, no valor do seu sacrifício, que creem na sua ressurreição. Estes são os discípulos de Jesus, que vivem uma vida de louvor, de adoração a Deus. No templo, de casa em casa, é assim que o povo de Deus vive. Uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de, olha aqui, alegria, cheios de alegria. Que bênção. Bom, se você terminou a leitura de hoje, de Lucas, fez a leitura de todos os dias, deixe seu comentário aí. Eu li Lucas em 2023, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.